Bom dia a todos, paz do Senhor. Nós nos reunimos todos os dias de manhã, neste lugar, para adorar o Senhor, para exaltar o nome dEle. Não neste momento, tá? Desde as 9 horas da manhã, nós retomamos o culto. Porque ao término daquele período que nós temos, nós não encerramos o culto também. Nós não podemos encerrar o culto. O nosso Deus é vivo. Não é uma celebração, não é um momento apenas que a gente está fazendo por fazer. Mas é do nosso coração, o desejo de nós estarmos agradecendo ao Senhor. Então, todos os dias, nos levantamos, mas quando agradecemos ao Senhor, nós estamos mostrando, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O presente que foi Jesus em nossas vidas, não merecemos, mas isso é graça. Louvamos ao Senhor por isso. O Senhor é bom, né? Existe até uma expressão, good as God. Para sempre, Sim. Isso é bom. Nós vivemos assim, porque nos dá força para vencermos todos os males, todas as dificuldades, todas as lutas e provas, né? Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas é um vigor, uma alegria saber que eu venci o mundo. É uma certeza. Amém? Convido você a baixar suas cabeças. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, a beleza da tua santidade, o teu grande amor sobre nossas vidas, ao nos entregar, ao nos dar Jesus como Salvador, como Senhor, um rumo novo, para que pudéssemos entender o teu plano e o teu projeto para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, que nesse período que estaremos aqui, enquanto cântico, estejamos continuadamente adorando e bendizendo o teu nome. Que o Senhor possa estar retirando de nós tudo aquilo que não te agrada, aquilo que não te pertence, aquilo que não traz santidade, santificação, ou até mesmo uma plena comunhão contigo. Nós cremos que tu és um Deus de amor. Nós cremos que tu cuida de nós a todos os instantes, de todos os nossos. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, aceita esta adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória.
Nos seus dízimos, suas ofertas, tiver a entregar ao Senhor, como parte do culto de adoração ao Senhor. Você pode aproveitar esse momento e entregar para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu tenho Deus que não vai
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Junto numa noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Junto numa noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu fiquei não floresça e não haja fruto na vida. Eu tô fruto da videira minha, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. A figueira não floresça e não haja fruto na vide. E o produto da videira minha, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro da noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro da noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Eu tô fruto da videira minha, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Eu tô fruto da videira minha, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Amém? Louvado ao Senhor.
Amém, glória a Deus. Estão felizes? Muito? Excelente dia, né, para todos. Dias chuvosos, né, bênçãos. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui tem fiel, né? Meu sobrinho também, Mendel, da Isabela, Mendel é filho de Ivete. Ivete, vocês conhecem? Ivete, a filha que vem aqui de vez em quando, toca no violão, né? O Mendel é filho dela. O Mendel veio aqui na frente, eu vi o menino aqui no canal na terra, e eu fiquei assim, poxa, Deus é fiel mesmo. Porque Ivete é aquela que, sabe, né? Porque minha irmã é 2 vezes, mas a gente pode ver a fidelidade, o compromisso que ela tem com o Senhor, sabe? O que nós aprendemos na igreja antiga lá, que é a igreja batista, não tem vergonha, eu gosto, eu elogio muito o trabalho da igreja. O que nós aprendemos, a gente vive até hoje, no meio, mostrou que está nessa prática, né? Da fidelidade. Isso aí é a alegria do Senhor. Nós somos alegres, somos gratos a Deus pelo que Ele nos dá. Então, quando nós temos uma oportunidade, que é um privilégio, de contribuir na obra do Senhor, é um grande privilégio, sabe? De semear. Gente, semeia sei lá, uma muda, né? Joga feijão, semeia feijão, milho, vai colher quantos milhos, quantos grãos. E no reino de Deus é isso. O que nós podemos ser? Não só falo. Né? Eu até evito, às vezes, falar sobre dinheiro aqui, porque às vezes isso é mal interpretado. Mas quando nós contribuímos, o abençoado somos nós, né, rapaz? O abençoado somos nós. Temos muita experiência. A gente pode abrir aqui para testemunho, muita experiência das pessoas. Poxa, eu estava assim, numa situação e eu entreguei meu dízimo ali na luta ali, mas como que Deus abriu a porta, eu fui abençoado. Então você está fazendo troca? Mas não. Falando do que é fato, do que é real. O Senhor promete abrir as portas, as janelas do céu, derramar sobre nós bênçãos sem medida. Então, quando nós retemos, quando nós não semeamos, vamos colher o quê? Então, é essa palavra que eu senti. Quem está emocionado quando vendo que vem aqui na frente do cara, glória a Deus, pela sua vida. Deixamos cada vez mais. Agradecemos, Pai, por esse momento, pela oferta, pela semente que lançaram, Deus. Sabemos que a semente é pequena, mas ela produz muito. Muito obrigado por essa verdade, por esses princípios. E nós aprendemos desde cedo, desde muito novo, e o Senhor continua nos mostrando a mesma palavra, que não mudou. O princípio é um que não mudou, o Senhor não muda. Pai, o Senhor continua nos abençoando. Abençoa Deus agora, Rafael, para trazer a palavra, traga a palavra para trazer. Em nome de Jesus, que possamos entender, possamos guardar, reter a tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Graças e agradecemos. Amém. Amém. Vou tirar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Uma honra estar aqui. Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis capítulo 14. Aleluia. Deixa eu só ajeitar aqui. Onde está?
Amém. Gênesis 14:1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é um mar de sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Enins em Savé Quirataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Razon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedalomaer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Gomorra e Sodoma, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvajais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, toma agora, Pai, nas tuas mãos esse momento, Pai, que a tua palavra, Senhor, se faça ressoar em nossos corações, que o Senhor fale, Senhor, conosco, Pai, uma mensagem do céu, palavra do teu trono, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, para a edificação da tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, seja alcançado, a começar por mim, Senhor, pela poderosa, Senhor, voz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Te leu aqui um capítulo muito interessante de Gênesis, né? É um capítulo... parece até um episódio de Game of Thrones, né? Você tem aqui, exatamente, né? Você tem um rei, né, que domina sobre outros reinos, né, menores, né? Você tem lá o trono de ferro, né, do Quedorlaomer, que domina ali, tem uns 3 reis ali que são mais poderosos em volta dele,
Você tem outros 5 reis que são submissos, né? Aqueles reinos ali. E de repente você tem ali um monte de intrigas, né? Um monte de traições e, enfim, uma série de revoltas ali e que culmina numa grande guerra, né? Numa guerra de proporções assim bem grandes, né? Para a época, né? E aí tem uma batalha, né? E aqueles, né, reis, né, se revoltam, enfim, mas são derrotados, né? Os reinos mais fortes eles destroem, né? Aqueles 4 reinos mais fortes derrotam os 5 reis ali. E dentre esses reis que são derrotados está Sodoma, né? Sodoma é saqueada, né? E dentro de Sodoma vivia Ló, que era o sobrinho de Abraão, né? O sobrinho de Abraão vivia ali e naquela cidade ele fez essa opção, né? Um momento aqui atrás, né? Abraão deu essa opção para ele, escolhe a tua terra, ele escolheu ir para lá, né? Acho que não foi uma escolha muito boa. Mas aí Ló é levado cativo e todo o povo de Sodoma, né, os homens, os valentes, as mulheres foram levadas como escravos. E o gado também, né, devia ter ali milhares de cabeças de gado, né? Então, eles levaram cativo e essa notícia chegou a Abraão, né? A notícia chegou a Abraão então levantou seus aliados ali, levantou, né, homens, né, ali né, que tinham ali exércitos e tudo mais, né, e diz a Bíblia que ele levantou dos seus 318, não sei se esses 318 eram só de Abraão ou se eram também dos 3 aliados dele aqui, mas enfim, a Bíblia diz que Abraão foi atrás, né, daqueles reis, foi atrás daqueles homens, daquele povo que foi levado cativo, né? E Abraão vai lá e guerreia e consegue derrotar e consegue trazer de volta, né? Todos aqueles cativos, todos aqueles escravos, ele traz de volta todo o gado que foi roubado, né? E ali ele tem uma vitória, né, bem significativa, né, para a época ali, bem poderosa. E aí ele, no final desse ato heróico, ele recebe a visita de 2 reis, né? Ele recebe a visita de 2 reis. Um era o rei de Sodoma, né, que tinha sido derrotado ali, e aquele rei de Sodoma vira para ele e fala: olha, pô, cara, né, você me dá aqui o povo, né, que você resgatou, e, cara, toda a fazenda você pode ficar para você, tem todo, né, aqui essas milhares aqui de cabeça de gado, aí, enfim, pode ficar para você, né? Né, queria recompensar Abraão por aquele ato, né? Mas Abraão também recebe a visita de um outro rei, né? O rei de Salém, né? Chamado Melquisedeque, e esse rei ele oferece a Abraão ali pão e vinho, né? E abençoa Abraão. E é interessante que Abraão ele, diante desses 2 reis, né? Esses 2 reis têm um simbolismo muito profundo, né, nessa passagem, né, que né, simboliza o reconhecimento dos homens, né, e o outro simboliza o reconhecimento de Deus, né? Melquisedeque ele vem com pão e vinho, né, que tem um simbolismo aí profundo aí que a gente, né, vai ver mais para frente, mas é um símbolo, né, do reconhecimento de Deus, né? De Deus confirmando que Abraão estava cumprindo o propósito dele, né? Abraão estava ali na hora certa, no momento certo e fazendo a coisa certa, né? E enquanto que o outro, né, queria dar uma recompensa para Abraão, queria o reconhecimento dos homens, né? A glória dos homens, né? Ali Abraão estava diante da glória dos homens e da glória de Deus, né? E Abraão vai e rejeita, né? Rejeita toda a recompensa humana. Ele vai e fala: não, eu não vou pegar nem um fio de cabelo
de todo o gado que eu recuperei do teu reino, tá? Recuperei de graça, ninguém me pediu, ninguém me pagou, fui lá, fiz e trouxe aqui e é tudo teu. Eu não vou pegar nada seu, sabe? E assim, isso é tremendo. Eu imagino que na época essa notícia deve ter se espalhado, né? De Abraão rejeitar ali a possibilidade de multiplicar as riquezas dele. Porque Abraão ele já era próspero, né? Ele já era próspero. Mas ali ele tinha a oportunidade de ganhar, de multiplicar sua riqueza e multiplicar também sua influência política, né? Ele podia ter sido um parceiro daquele rei, podia ter, enfim, ter mais terras e ter mais influência, né? Abraão podia ter desfrutado ali de muito mais coisas materiais, mas ele simplesmente, né, rejeita, ele fala não, né? E assim, isso é tremendo, irmãos, porque são atitudes como essa que a gente vai identificando o que estava no coração de Abraão de verdade, né? Desde quando Deus chamou Abraão para uma terra desconhecida, você já vê um desprendimento nele, né? Ele vai para uma terra que ele não conhecia, né? Isso lá atrás, né? Ou seja, ele não estava apegado a nada desse mundo, né? Então Deus chama Abraão, ele vai, né? E nesse momento ele rejeita uma recompensa, né, de um ato heróico e perigoso, né? Ou seja, você vê que ele não tá preocupado, não está apegado a nada material, né? E mais para frente a gente vai ver que ele também entrega, né, o seu próprio filho, né, como sacrifício quando Deus pede, né? Então a gente vê aqui já um coração assim totalmente desprendido, né? E sabe, uma mentalidade desprendida, né, das coisas, né? E isso fez diferença, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Então, continuando, né, no capítulo seguinte, Deus então ele vai prometer, ele vai confirmar, né, duas grandes promessas na vida de Abraão através de um pacto, né? Ele vai prometer, né, confirmar: Abraão, eu vou te dar um filho, né? E eu vou te dar essa terra, né? Abraão, ele não sabia como. Abraão cria que Deus ia dar, mas ele não sabia como. E ele pergunta: mas como? Né? Eu assim, eu imagino que na cabeça de Abraão ele devia ver talvez Ló como um possível herdeiro dele, né? Talvez, né? Por isso que ele tinha esse cuidado todo com Ló, porque ele não tinha filho. Então talvez ele até podia ver, né? E com relação à terra, ele pergunta no capítulo seguinte: Deus, como eu sei que eu vou herdar essa terra? Se ela tá cheia de outros reinos aí, enfim. E sabe, irmãos? Então Abraão, ele podia ter visto aquela recompensa do rei de Sodoma, né? Aquela oferta, né? Ele podia ter visto como bênção de Deus, né? Como muitas vezes a gente faz, né? A gente às vezes recebe certas ofertas na nossa vida, sabe? Às vezes a gente recebe o reconhecimento humano, a glória humana, e ele podia ter associado na cabeça dele: pô, Deus me prometeu a terra, pô, tô ganhando aqui, uma riqueza aqui muito maior. Pô, talvez, né, seja isso a bênção de Deus para eu poder dar a terra no futuro aqui, conquistar, e papapá. Né, ele podia ter feito essa associação, né? Ele podia ter ali, mas não, sabe? Ele não viu aquilo como algo de Deus, né? Como muitos de nós talvez veríamos, né? Ele viu aquilo, para ele era como se fosse um insulto, sabe? Porque Abraão, ele foi lá resgatar Ló e resgatar todo aquele povo, aquele gado, sabe? Por uma consciência do que é certo a se fazer, sabe? Ele não tinha que pegar recompensa nenhuma, né? O que é certo tem que ser feito e acabou, né? Essa eram os princípios que Abraão tinha, né? O caráter de Abraão, né? Então, se o meu caráter manda eu fazer algo, né, e alguém quer me pagar por esse algo, sabe, é um insulto, né? É um insulto. Não, eu fiz porque o meu caráter manda fazer, né? Eu encontro na rua uma carteira com 10 mil reais, com uma identidade, né?
identificado com endereço, meu dever é devolver e acabou. Não tem, toma aqui 1.000 porque você foi honesto. Não, você está querendo, né, tipo, comprar a minha honestidade. Não é meu isso aí, acabou. Né? Então é isso que Abraão fez. Né? Então, assim, mas se ele tivesse, né, a mentalidade que nós temos hoje, né, a gente tem uma mentalidade muito, muito, né, muito materialista, egocêntrica, né, e se Abraão fosse aí da teologia da prosperidade, ele talvez veria aquela oferta ali do rei de Sodoma como bênção de Deus, mas ele não viu, a visão dele estava além, né, a visão dele estava além, né, e a gente vive num mundo que, né, infelizmente é muito egocêntrico, né, e tudo é orientado, né, tudo é orientado para nós, para nossa riqueza, para nosso bem, para nosso bem-estar, né. Então, assim, a gente estava até discutindo, né, quinta-feira lá na célula, umas estatísticas que eu estava vendo aí que, né, a principal causa de morte no mundo é doenças cardíacas, né, diabetes, obesidade, né, pressão, né, depressão, não, sim, mas assim, a doença cardíaca e a diabetes, quer dizer, chega a matar mais do que a própria fome, né, assim, claro que isso não estou aqui diminuindo o problema da fome no mundo, que é muito grande, né, são quase 1 bilhão de pessoas que vivem debaixo da linha aí né, que vivem na desnutrição, mas assim, quando a gente fala de morte, né, morre-se mais, né, por comer mais do que por comer menos. Assim, é um paradoxo assim absurdo, né? E assim, né? Por quê? Porque o mundo moderno é isso, sabe? É você se abastar, né? E as pessoas perderam, né? O seu propósito, né? Uma coisa que o Jimmy fala muito, né? De propósito, né? Qual o seu propósito, sabe? Você está aqui para quê, sabe? Né? Você está aqui nesse mundo para quê, né? Então a gente perdeu, né? E Abraão aqui ele tinha um propósito, sabe? O propósito dele não era enriquecer, né? O propósito dele era outro. E aqui quando ele encontra com Melquisedeque, né? Melquisedeque significa rei de justiça, né? Então você aceitar ali o pão e o vinho, né? Do rei de justiça, né? Significa valorizar aquilo que é justo, mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que gado, né? Então, ali Melquisedeque, ele simboliza, né, o próprio Jesus, né? E simboliza esse senso do que é do justo, né? Esse senso né, do eterno, o senso do que eu estou aqui, eu faço as coisas não para um propósito limitado, um propósito material, eu faço as coisas para um propósito eterno. Tudo que eu faço nesse mundo ecoa para a eternidade, né? Então, quando eu tomo uma atitude, né, que agrada a Deus, quando eu, né, tomo uma atitude, né, aquilo ali vai ressoar para a eternidade, aquilo ali não tem limites, então toda recompensa seria pequena, não importa, pode dar o que for, né, de material como recompensa, elas têm um valor eterno, né? Então nenhuma recompensa vai pagar isso, né? A gente tem que entender, né, que o nosso propósito ele está além, né? Ele está muito além, né? Então assim, né, a gente aqui quando fala de promessas de Deus, né, Deus tem promessas para a sua vida, né? Muita gente é um tipo de pregação muito comum, né? Deus tem promessas para a sua vida, toma posse da terra que Ele te deu e blá, 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 né? Como se a promessa servisse para nós, né? Como se a promessa fosse algo, sabe, para nós, né? Irmãos, a promessa de Abraão não era para Abraão. A promessa de um filho, de uma terra, não era para ele tinha consciência disso, sabe? Quando Deus promete um filho para Abraão, Deus está avisando 2000 anos depois a vinda do Messias, né? Quando Deus promete ali um povo que iria vir de Abraão,
Deus estava olhando lá na frente, ele estava olhando que naquele povo viria o Salvador do mundo. Então a promessa não era para Abraão, a promessa era, sabe, para abençoar todas as famílias da terra, como diz, né, a profecia ali, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa não é, sabe, então essa pregação de suas promessas, sabe, suas bênçãos, meu irmão, Deus, quando quer te dar alguma coisa, sabe que ele tem um propósito eterno, sabe, não é para você, é para algo maior, né? Então, aquela terra também, a terra de Israel, né, tinha um propósito, um significado, né, muito maior aí na eternidade, que vai ecoar para a eternidade. Então, né, nós temos que ter consciência disso, né, que a promessa de Deus para nossa vida, ela é maior do que nós, ela é maior do que os nossos desejos, do que os nossos prazeres, do que nossas vontades. A promessa de Deus, ela visa abençoar famílias, né, como era no caso de Abraão, né? Então, ali, né, a gente tem que ter essa consciência, né, o quanto eu estou abençoando as pessoas, o quanto eu estou sendo bênção na vida dos outros, né? É aí que está o cumprimento das promessas, sabe? E interessante que lá no Evangelho de João 8,56, nosso Pai exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Isso é tremendo, irmãos, porque Abraão ali, quando está diante de Deus, viveu ali com Isaac, né, ele viu, Jesus fala que Abraão viu, né, viu o dia dele, né? Ou seja, Abraão ali, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, Abraão viu o reino do Messias, né? Abraão viu que estava além, né? Por isso que ele desprezou, sabe, aquela oferta, porque Abraão estava enxergando muito além, sabe? Muito além. E às vezes a gente não tem essa visão, né? Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo em que né, muitas igrejas acabaram se confundindo, né, com empresas, né? Se confundindo com empresas, né? Onde, né, você que importa é ter um logotipo legal, né? Filiais espalhadas, né? Muitos números, né? Enfim, e pessoas cobram para pregar, pessoas cobram para cantar, né? Ou seja, para tocar, né? E, né? Ou seja, fazendo exatamente o contrário do que Abraão fez aqui, né? Ou seja, Abraão ali tem a oportunidade de receber, sabe? Muitos podem ver e falar, cara, pô, Abraão merecia, pô. O cara se arriscou, ele arriscou a vida dele para ir lá salvar aquele povo, cara. Pô, ele não merecia, sabe? Então não é questão de merecer, cara, é questão de caráter, sabe? Quem cobra para pregar, cobra para louvar, sabe? Não tem caráter em Deus, não tem, né? A consciência de que você está fazendo algo eterno, que não tem valor nesse mundo, né? Não tem valor monetário, ela tem que ser maior, sabe? Então, irmãos, assim, então a gente está diariamente diante desses dois reis, né? Melquisedeque e Sodoma, né? O tempo todo o rei de Sodoma está oferecendo, né, para a gente, né? E, enfim, eu podia contar outras experiências, testemunhos aqui de situações parecidas, né, com essa, mas, assim, não vou me delongar muito, mas a gente tem que escolher, né? Abraão, ele, ao invés de receber, né, de Sodoma, ele deu para Melquisedeque, né? Ele deu o dízimo, né, para Melquisedeque, ou seja, ele, além de não receber, ele ainda deu, né? Ele deu para Deus porque ele tinha consciência que Deus deu a vitória, não era dele, não era dele, entendeu? Então, tudo vem de Deus e para a glória de Deus, né? Então, assim, e eu imagino que Abraão, naquela época, foi visto como um extraterrestre, sabe? Tipo, pô, como é que esse cara rejeitou essa riqueza toda, cara? Sabe, irmão? Porque ele sabia que aquela riqueza podia corromper o coração dele, né? E então ele preferia confiar única e exclusivamente em Deus. E assim, irmãos, para concluir aqui,
eu queria contar uma experiência que eu li umas semanas atrás, eu li uma reportagem que chamou muita atenção, sabe? Assim, é uma situação, né, que aconteceu aí que eu achei muito parecida com essa atitude de Abraão, né? Com essa atitude de você entender o seu propósito, né, e não aceitar as migalhas que o mundo dá, sabe? E é sobre um matemático, né, um matemático chamado Gregory Perelman. Não sei se alguém aqui já conheceu. Temos aqui 2 engenheiros ali, ó, estão visitando a gente aí. Talvez tenham ouvido falar dessa história, porque ficou muito conhecida aí no mundo acadêmico, né? É o seguinte, lá nos Estados Unidos, existe uma instituição chamada Instituto. Se você for pesquisar, existem vários problemas há 300, 200 anos e ninguém descobriu, né? Assim, as pessoas sabem que tem uma solução, mas ninguém descobriu, né? Então, assim, esse instituto, né, financiado por empresários, então ele elencou alguns desses problemas, né? E acho que, né, não sei se vai entrar outros, mas enfim, tem lá 7 problemas, assim, de 200 anos, enfim, 100 anos. E esse instituto ele premia com um prêmio de $1 milhão, tá? Para quem resolver, né? 1 milhão para cada problema que foi resolvido. E lá tem 7, hoje tem 7, quer dizer, hoje não, em 2003 tinha 7 problemas lá, né? E um desses problemas era o problema de Poincaré, né? Que foi um matemático do século XIX. E de 1850 até 2003, né, muitos gênios passaram a vida tentando descobrir, não descobriram a resolução de um problema. E em 2003, um matemático judeu, né, que não por acaso é descendente desse Abraão que a gente está falando aqui, né, matemático judeu que ele é nascido na Rússia, né, ele é russo, mas ele é de família judia e cresceu na tradição judaica. Em 2003, ele resolveu o problema, né, de Poincaré, né, e ele resolveu esse problema, e aí ficou até 2010, assim, para ver se ninguém ia refutar, né, para ver se ninguém ia descobrir algum furo na resolução dele, e ninguém descobriu, e não tem refutação, né, e é um problema, assim, clássico, muito importante, né, aí que pode vir a revolucionar assim, a própria várias questões científicas, enfim, né, um problema de modelagem da estrutura do universo tridimensional, né? Assim, é um negócio nem me arrisco a falar, porque assim, é um negócio de louco. E aí o cara descobriu, e aí em 2010 o Instituto falou, pô, né, foi aquele reboliço, né? Cara, legal, e, pô, vem cá para receber o prêmio de $1 milhão, né? Você vai receber o prêmio de $1 milhão aqui, né? E todas as grandes universidades do mundo chamando o cara, oferecendo, assim, rios e rios de dinheiro e tal. E aí, ele simplesmente não foi receber. Ele simplesmente nem saiu de casa. Você simplesmente ignorou. Não tava nem aí. Ele não só não recebeu, como ele foi embora. Ele voltou para a Rússia para morar no vilarejo. Isso, você conhece? Legal, então o Jimmy conhece. Isso, porque ele ficou um tempo nos Estados Unidos, na universidade, acho que de Nova York, e depois ele voltou para a Rússia. Isso aí. Então, assim, ele simplesmente não foi, sabe? Ele, cara, não tô nem aí, né? Ele vive num apartamentozinho humilde, né, em São Petersburgo, né? Ele trabalha lá na faculdade de São Petersburgo, dando aula e como pesquisador, né? Ganha um salário normal de professor de universidade, vive num apartamento com a mãe dele, que é idosa, então ele cuida da mãe também, e vive lá e tá nem aí, $1 milhão lá esperando ele, a gente não tá nem aí, né? E eu achei muito sensacional, porque a gente tá no século XXI, né, cara, numa era que, sabe, que o dinheiro é o centro da vida das pessoas, e o cara, sabe, aí, como ele é uma pessoa muito reclusa, né, ele não gosta de imprensa, essas coisas,
mas ele já já deu algumas declarações, e uma das declarações dele foi o seguinte, né? Ele falou, né? Perguntaram, por que você não vai receber o prêmio? Aí ele falou, a monetização do êxito é o máximo insulto à matemática, né? Então, assim, e a gente pode falar, não, né? No caso dele foi a matemática, mas eu acho que, né? Eu sou apaixonado por matemática, e eu creio que matemática é a linguagem de Deus para o mundo material, né? Eu creio nisso. Então, assim, eu creio que a gente pode, né, traduzir essa frase: a monetização do êxito é um insulto àquilo que é eterno, sabe? As coisas de Deus. Então, assim, então aquilo foi um insulto para ele, né? Por quê? Porque ele sabe, né? Em outro lugar ele falou, cara, o que eu descobri, ele é tão revolucionário que, cara, o que é $1 milhão, cara? Sabe? Tipo assim, para ele $1 milhão não é nada pela importância da descoberta dele, sabe? Então, assim, e ele simplesmente, sabe, ele vive lá uma vida simples, né? E eu achei muito, né, muito legal, porque foi exatamente a atitude de Abraão, né? Do pai desse cara, né? Exatamente, sabe? Ele entendeu o propósito dele, sabe? O meu propósito, cara, sabe, vai muito além, para o benefício da humanidade isso aqui, cara. Não tem dinheiro, não tem nada, né? Então, assim, a gente precisa quebrar, né, esses padrões de sucesso que o mundo nos oferece, né? Né, o sucesso para ele foi ter descoberto, aquele foi o sucesso. Aí acabou ali, entendeu? Então, né, achei assim tremendo, e eu acho que, né, uma coisa para a gente meditar, né, assim, sabe? Quais são os nossos objetivos, sabe? Né, os objetivos das promessas de Abraão era abençoar todas as famílias da terra, né? Não era engordar o seu gado, né? Então, né, assim, eu queria fechar aqui com essa pergunta, né? Qual tem sido o nosso objetivo de vida, né? Qual tem sido a nossa visão, né? Será que, né, o excesso de trabalho, né, de dinheiro tem roubado nosso tempo, né, com nossa família, com nossos filhos, né, com aquilo que realmente importa, né, com a igreja, né? Então, assim, será que a gente tem, né, aceitado essas ofertas, né, do mundo, né, de sucesso mundano, sabe? Ou será que a gente tem visto o nosso propósito real, né? Qual o meu propósito? Qual o meu chamado, sabe? Então é isso que a gente queria que a gente saísse, né, daqui hoje, né? Então, né, assim, quando eu li essa matéria desse matemático, eu pensei, cara, eu acho que o dinheiro para esse cara é como o dinheiro de banco imobiliário, né? Assim, é só um papelzinho que ele vai brincar, porque ele tem uma visão muito além, né, do real significado das coisas, do real significado do que tem, do valor das coisas, né, do que realmente tem valor, sabe? Então, né, às vezes sorriso, né, que eu vejo na minha filha, cara, vale mais do que todo o dinheiro que eu tenho no banco, vale mais do que tudo, né? Então, né, temos que ter essa consciência, né? E o nosso propósito também como igreja, né? Assim como foi de Abraão, né? Vislumbrar o reino, né? O reino de Deus implantado na terra, né? Jesus fala, Abraão viu o meu dia, né? Isso é muito tremendo, muito forte, né? Porque nós temos que ver o dia do Senhor todos os dias, nós temos que ver o reino de Deus implantado na terra, na nossa casa, nossos vizinhos, nossa família, né? Nós temos que ver o reino e só vamos ver, né, como Abraão viu, né, quando nossos objetivos, né, nosso caráter, né, for mudado, sabe, de um caráter que visa recompensas, né, a gente precisa mudar para um caráter,
né, que não precisa de recompensas, né, que faz o que tem que fazer, né, pelo prazer e pela alegria de estar participando do propósito eterno de Deus, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua palavra. Ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando, Pai, aos nossos corações a cada dia, Senhor, nos quebrantando, Pai, nos levando a esse lugar, Senhor, Senhor, aqui em que Abraão vivia, um lugar, Senhor, de fé, da verdadeira fé, Senhor. A verdadeira fé que não para, Senhor, que não é limitada aos benefícios materiais, mas que vai além, Senhor. Que possamos cumprir o teu propósito, Pai. Como igreja, Pai, como cada um individualmente também, o teu propósito, o teu chamado, e ver, Senhor, aquilo que realmente importa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pior ainda, muita gente está morrendo de fome da palavra de Deus. E a gente teve essa riqueza aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sempre fala, ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. O Senhor continue te abençoando. Tá? Amém. Aleluia. Nós vamos entoar um louvor e sempre nós cantamos ele na ceia. E foi muito interessante você botar esse louvor com você. Nós vamos cantar ele porque a preciosidade é algo que é muito precioso. A vida e o sangue de Jesus. Amém? Teu sangue leva-me além por todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós o caminho para Ele, onde posso já chegar, somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Damos forma aceitos como amigos de Deus.
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos encerrando esse momento aqui, né? Como disse o médico, o culto continua. Meu pai, Manuel Soares, a espiritualidade continua. Aí ele mandou isso embora para casa do pai, né? Ele falou: quero para casa. Ele segura, quero ir para casa, meu espiritualidade continua. Somos eternos, né? Agradeço a presença de Bela, conosco. E amanhã teremos reunião, né, online, pelo Skype, na transmissão. Terça-feira, culto também pelo Skype, que é o estudo bíblico dos Salmos. Gente, entendam o propósito de mim. Entendam o propósito. Não é simplesmente para estudar. É porque Deus quer trazer para nós esse espírito de adorador. Salmos, né? Nós estamos começando a reunião de domingo, né, com adoração. Eu não vou tentar aqui com vocês. Mas, já cantamos para o Senhor. Né? Mas para conhecermos e vivermos essa adoração, a presença de Deus é tudo na nossa vida. E a adoração é nós prestarmos a Ele, né, uma gratidão, uma entrega por tudo que Ele é. E os salmos vêm nos mostrando isso, os estudos têm sido maravilhosos. Mas se nós não assimilarmos isso e não colocarmos em prática, porque o Paulinho atrás do sul, maravilhoso de vida, todo mundo tem essa oportunidade, dada aqui pelo nosso reverendo aqui, ele tem trazido palavra, tem buscado Deus, tem trazido palavra para pessoas assim, grandes que vem nos aproximar de Deus, para que sejamos verdadeiros adoradores, sabe? Tenhamos essa comunhão com Deus. Então, terça-feira é esse culto de adoração, de estudo dos salmos. Aprendemos com os salmistas no nosso nome, como dissemos um dia, vamos vê-lo. Não, falei ontem no aniversário, né? Sobre as princesas, né? As princesas. Damos tanto valor, né? As princesas de Disney. E são fábulas, são contos, são ficção, né? Que nós valorizamos tanto. Temos na Bíblia a história de tantas princesas e príncipes, né? Que um dia vamos conhecer.
estaremos com eles. Então não é ficção. Vamos estudar mais Salmos, vamos estudar Bíblia e crermos nessa verdade, irmãos. É verdade. Um dia estaremos na eternidade, né, e revendo esses irmãos. Quem não crê, paciência. Né, Rose? Jesus veio buscar a igreja. Quem não acredita, fica feliz aí. Será que vai poder, né? Ficar feliz com Jesus voltar, né? Mas, terça-feira, culto de estudo dos Salmos. Quinta-feira, célula de Caraí e Maricá, no ano. Procure o endereço aí para você poder participar também. Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela chuva, Deus, por carinho. Deus que vem para regar a terra, tão seca, Deus. Que a Deus também caia e retenhamos a chuva do Espírito que vai sobre nós, para que esta terra, Deus, também seja regada e venha produzir muitos frutos, Deus, para o teu reino e para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado. Leva-nos em paz, guarda-nos mais essa semana, livra-nos de todo mal, Deus, que sejamos abençoados e abençoadores. Deus, te louvamos em Jesus agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Domingo é ceia. Eu faço ceia.